Ora, nós na nossa última aula vimos então como é que poderíamos criar os métodos, qual é que era a estrutura obrigatória de criação de um método. Vimos também o que é que seriam os parâmetros ou argumentos que passávamos para dentro dos métodos. Vimos também que poderíamos gerar números aleatórios e vimos ontem também a possibilidade, ontem, não foi ontem, mas na última sessão vimos também a possibilidade de nós passarmos vários parâmetros ou argumentos para dentro de uma função. Ok? Portanto, o que é que nós podemos então agora ver também? Existe aqui uma outra palavra reservada no C Sharp que permite vocês passarem um número indefinido de parâmetros para uma função. Ok? E imaginem o seguinte cenário: eu quero criar um método que calcula a média dos números e pode receber tantos números quanto aqueles que eu quiser colocar como argumento. Não é? Eu poderia fazer isto de duas formas. Vamos ver a primeira. A primeira vimos também na última sessão e até foi um de vós que perguntou se poderíamos fazer uma coisa destas e na altura abordámos isto e viu-se que é possível. Mas vamos fazer aqui a criação de um método public static, vai devolver um double, vai se chamar média, média, vários valores. Vários valores, sim, vários valores. E vai receber então o quê? Nós podemos passar aqui, por exemplo, um array de inteiros, ou seja, um int array e podemos lhe chamar, por exemplo, números. E o que vai fazer esta função é retornar o números.average. Como é que nós podemos usar esta função? Eu até vou preencher aqui um array com valores aleatórios e depois vamos passar esse array para dentro desta função. Portanto, uma das possibilidades é nós recebermos um array de inteiros, o que pressupõe que eu faça o seguinte. Não vou usar a palavra var ainda, vamos utilizar int median, ser igual a média vários valores e passamos para dentro como parâmetro desta função, um array. Bem, eu ainda não declarei o array e não o preenchi com valores aleatórios. Vamos fazer isso rapidamente. Portanto, vamos fazer aqui um int array, vamos chamar números aleatórios equals new int array e eu vou querer um array de 300 posições. Então agora vamos fazer um ciclo for para preencher o array int i igual a 0, enquanto i for inferior a números aleatórios, .length, já temos isto. E no final de cada iteração incrementamos o i. Dentro deste ciclo vamos dizer que números aleatórios no índice i será igual a random.shared.next de 0 a 100. O que é que significa isto que vocês estão a ver aqui? Isto tem que ser um double assim. O que é que significa este bloco de código? Significa que nós vamos fazer um ciclo que vai iterar 300 vezes e em cada posição ou cada índice do array vai colocar um número aleatório entre 0 e 99. Não se esqueçam que o random.shared.next devolve apenas um valor aleatório entre este valor e este valor exclusivo. Ou seja,
será entre 0 e 99. Este nunca chega a ser atingido. Isto vai andar aqui à volta 300 vezes e depois o array fica preenchido. O que é que eu vou fazer? Vou passar para esta minha função, vou passar exatamente os números aleatórios. Para passarmos para a função o meu array. Dentro da função é calculado o average e retornado. E vamos depois dizer algo deste género. Ora, a média dos valores do array é de... Vamos executar este programa. E vamos ver então aqui o que é que nos deu. 48,96. É a média de todos os números que existem dentro do array. Eu poderia imprimir o array, não é? Se vocês quiserem realmente ver que isto está a ser populado sempre com valores diferentes, sem problema. Vou fazer só aqui uma coisa para depois separar. Vamos fazer algo deste género. E vemos então que temos aqui os nossos 100 valores, sempre entre 0 e 99. E depois então temos a média dos valores do array é de 50,97333. Portanto, esta é uma forma que nós temos de passar vários elementos para dentro de uma função. Mas ela obriga-me a que eu tenha que construir um array, tenha que popular o array e depois tenha que passar uma referência desse array aqui para a função. Não é? Mas imaginem que eu quero uma função que eu coloco aqui os valores que eu preciso manualmente. Imaginem, eu quero passar 1, 4, 5, 6, 44 e o 67. Se eu fizer isto e com aquilo que nós aprendemos na última aula, vocês vão dizer, epá, então tens que criar uma função que receba um parâmetro, outro parâmetro, outro parâmetro, 3, 4, 5 parâmetros. E então criavam aqui uma função, dizer inteiro, número 1, número 2, número 3, número 4. E depois eu pergunto, então e se eu quiser passar 200 valores? Por algum motivo, vou ter que ter um overload de método com 200 argumentos? Então e depois eu quiser 201? Vou ter que andar sempre a criar overloads? Não. Existe uma palavra reservada que vocês podem utilizar, que é isto. É o params. Okay? E o params, o que é que faz? O params essencialmente diz: vamos utilizar aqui parâmetros e vamos pegar nisto tudo e considerar como se fossem um array de inteiros, chamado números. Ou seja, é essencialmente aquilo que nós tínhamos antes, não era? É essencialmente a mesma coisa que temos aqui. Eu até vou criar um novo só para termos os dois para comparar. Portanto, isto será a mesma coisa, mas médio vários valores. E vamos fazer média parâmetros só para termos média parâmetros. Média dos valores, neste caso já não é um erro. O parâmetro essencialmente acaba por ser uma palavra reservada que diz o seguinte: nós vamos receber números aqui nesta função, mas vamos tratar estes números como se fossem um array. E quando nós chamamos a função, eu há pouco tinha feito medievários valores. E quando nós vamos tratar a função, nós podemos passar logo
um array, ou podemos passar os números individualmente, tantos quantos quisermos. O que é que acontece? Acontece que quando fazemos isto, de certa forma é a própria função que fica encarregue de criar um array de inteiros, chamado de números, e depois trabalhá-lo. Não há necessidade de quem está a utilizar esta função, porque imaginem que não tinham sido vocês que tinham escrito isto. Sabiam apenas que havia uma função chamada média vários valores, parâmetros, e passavam lá valores. Vocês não tinham necessariamente que ficar encarregues de criar um array para passar aqui para dentro da função para ela fazer aquilo que vocês precisam que ela faça. Não. Vocês passam os valores individualmente e desta forma a própria função é que fica encarregue de criar o array necessário com os valores que vocês definiram aqui. Agora, isto é bom quando nós queremos utilizar aqui um número indefinido de valores, não é? Mas que não sejam demasiados, não é? Portanto, é só para criar alguma flexibilidade na medida em que eu posso precisar de passar um valor, ou dois valores, ou cinco valores, ou quatro valores, e não estar sempre a criar um array manualmente para isso. Agora, se vocês me disserem, eu quero passar realmente os 300 valores, eu recomendo vocês utilizarem a abordagem e com o parâmetro também o podem fazer, passar diretamente uma referência aqui para um array, não é? Mas eu recomendo realmente vocês passarem isso como um array, em vez de escrever aqui 300 números daqui para a frente, não é? Mas existe essa possibilidade, vocês poderem escrever os números que precisam dentro desta função, de modo a que ela faça as devidas computações, não é? Necessárias para vos dar o valor que vocês precisam. E essencialmente era isto que eu vos queria mostrar. Diz, André. Rubem, eu estou com uma dúvida. Sim, Quando tu crias o arraio de 300 sim, aqui. e depois em baixo dizes que ele vai-te aparecer números aleatórios de 0 a 100, certo? É isso? Certo. Significa que vai haver números que vão estar repetidos, é isso? Sim, 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 garantidamente. Garantidamente que traz números repetidos. Inclusive podemos ver isso se nós utilizarmos aqui isto. Ora, eu vi o 67 aqui e vi o 67 aqui, por exemplo. Como são aleatórios, podem estar repetidos. Ok, ok, obrigada, Rubem. Nada, nada. Existe uma forma de vocês hum, terem, garantirem que ele já não existe lá. Ok? Imaginem que vocês querem inserir números e já não podem inserir mais números iguais. Vocês poderiam fazer uma verificação se aquele número já existe lá, ou então podem utilizar uma estrutura de dados que não permite que vocês tenham números repetidos, como por exemplo um dicionário. Ok? Diz Brenda. Professor, na verdade não é nenhuma dúvida, não. É que a Diana tá mandando mensagem no outro chat da aula do Fernando que ela não está encontrando o link para acessar a sessão de hoje. A Diana. Ok. Então Isso. deixa-me enviar-lhe aqui um request. A Diana Silva, acho eu, não é? Deixa-me só ver aqui no Teams. Ora. Já tenho aqui o e-mail. Eu vou enviar-lhe então aqui um request para se conseguir juntar. Ok, já está. Portanto, como eu estava a dizer,
existem aqui estruturas diferentes, não é, para vocês utilizarem que, pronto, salvaguardam de certa forma uma, uma situação dessas, de terem números iguais. Existe aqui uma solução, por exemplo, que seria o dicionário, ou seja, aqui o dictionary. O dictionary, pronto, é uma das formas que vocês podem garantir que não existem números iguais. O dicionário funciona realmente como um dicionário. Já vai haver, isto pronto, é só aqui meramente curiosidade, vai haver, por exemplo, aqui um inteiro, isto até pode ter aqui duas coisas, qual é que é aqui e qual é que é o value associado. E depois poderíamos dizer dicionário, dictionary, e equal new dictionary. E o que pode acontecer é, por exemplo, se eu quiser adicionar um dictionary.add, e se eu quiser adicionar o 1 aqui desta forma e depois tentar adicionar outra vez, vocês vão ver aqui uma coisa que é an item with the same key has already been added. Okay, e dá aqui uma exception. Existe também uma outra estrutura de dados que permite vocês não terem também valores iguais, não é? E mesmo que vocês tentem adicionar, não é possível e acaba por ser até mais eficaz que o dicionário. Mas eu confesso que neste momento não me lembro qual é que é o nome da classe, porque isto é aquele tipo de coisas que uma pessoa só usa quando há essa necessidade e agora não me estou recordado de qual é que é a classe para esse efeito. Mas aqui, pronto, o dicionário é uma boa forma de vocês guardarem, ou seja, aqui um key e um value. Porquê é que isto é bom? Porque a procura no dicionário, como tem uma key, o algoritmo de procura tem uma complexidade temporal de O de 1, ou seja, é sempre muito rápido a encontrar um valor, ao passo que se vocês tiverem que percorrer o array, comparar e ver se é aquilo que vocês estão à procura ou não, ou seja, aquilo que se chama um brute force do array, vai sempre demorar mais tempo. E os dicionários são bons para essa questão e garantir que não têm igual. Agora, vocês podem utilizar o dicionário e depois lidar com a exceção com try-catch ou assim para evitar valores. Não é evitar valores, que ele nativamente vai fazer isso, mas evitar que o erro arrebente com a vossa aplicação. Não é? Mas pronto, isto é apenas um à parte, uma curiosidade. Não está aqui ligado com o que estávamos a fazer. Relativamente ao que estivemos a ver agora, alguma dúvida, alguma questão? Algo queiram perguntar? Quem quer mostrar então o primeiro? Eu posso partilhar. Ok, força então. Ora, a Maria Pratos também fez aqui um print screen que eu já vou ver. Portanto, o nosso primeiro exercício, recorrendo a uma função, criar um array de 15 posições, preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9. Calculo a média depois desse output. E deixa-me olhar aqui para o que estás a projetar.
Ora, tu estás a criar isto no próprio programa, não está envolto numa função. Ou seja, tu deverias ter aqui uma função que criasse o array de 15 posições e depois sim fazer o cálculo da média. E tu, inclusive, estás a verificar dentro do ciclo for, estás a declarar uma variável média que vai estar sempre a ser sobrescrita. Tudo bem que isso depois vai dar aqui os mesmos valores, mas vai-te estar a escrever uma série de vezes a mesma, a mesma coisa. Portanto, não podemos resolver dessa forma. Ora, entretanto, eu vou olhar aqui para estes dois print screens também. Obrigado pela tua partilha de qualquer forma, David. Nada. Obrigado, eu. Deixa-me então olhar aqui para estes dois print screens e eu vou partilhar aqui também o meu ecrã convosco para vocês conseguirem ver. Ora, temos aqui uma das funções, portanto, vou olhar primeiro para as funções. Ora, aliás, até temos aqui duas funções. Temos uma que devolve um array de inteiros, chama-se criar array. Declaras então aqui um int array de 15 posições, fazes o preenchimento do array com valores random entre 0 e 9, exato, e retornas o array e guardas aqui. O array de 15 posições foi preenchido aleatoriamente do seguinte modo e mostras a seguir todas as posições do array e a média dos valores nas posições do array e chamas uma função que criaste também, que se chama calcular média, e passas para ela o array que criaste. Fazes então aqui em baixo um public static double, ou seja, devolves um double chamado calcular média, que recebe um array de inteiros, declaras uma variável média e vais buscar o average daquele array, retornas a média. É isto mesmo. É isto mesmo, está corretíssimo. Portanto, crias o array através de uma função e pronto, criaste aqui uma outra função para calcular a média do array. Portanto, isso eu iria deixar para fazer, ou seja, se fizesses este cálculo já aqui em cima, não é? Utilizar em vez de calcular média e fazer o array.average, estaria correto na mesma, porque a função que eu pedia para vocês criarem era esta que aqui está em cima. Portanto, fizeste aqui a mais e bem em criar aqui uma função adicional. Portanto, excelente trabalho, está corretíssimo. Obrigada. A seguir, vamos olhar aqui para o da Andreia. A Andreia está aqui um pouco mais pequenino. Ora, o da Andreia, ela cria aqui o array, preenche com os valores aleatórios de 0 a 9 e depois faz uma média, uma public static double média de valores. Ok, tu fizeste a função para criar ou ir calcular a média, mas a função deveria criar o array também. Ok, das duas uma. Ou fazias também uma função e essa sim aqui para criar o array, essa tinhas mesmo que fazer, e isto que estás a fazer aqui em baixo poderias fazer depois no main, ou então fazias as duas funções, já que te deste aqui ao trabalho de fazer esta função aqui, criavas as duas como vimos no exemplo anterior. Ok?
De resto, a nível de código, pronto, está correto. Faltou realmente era encapsular aquilo numa função. Relativamente ao próximo exercício, o 3, o da calculadora, quem é que quer mostrar então aí a sua solução? Professor, eu mostro aqui o meu rapidinho aqui. Ok, ok, força. Ora, então, Aqui está. vamos ler aqui o nosso enunciado, que é desenvolver uma calculadora onde será necessário indicar a operação, primeiro e segundo valor com parâmetros, retornando o resultado. Portanto, tu tens uma variável, não, uma função static, double, calcular, recebe um char que será a operação, um double número 1, double número 2, faz um switch pela operação e no caso de ser o mais, fazes uma soma, no caso de ser o menos, fazes a subtração, no caso de ser um asterisco, fazes a multiplicação e na divisão ainda tens aí o cuidado de verificar se o denominador é zero. E no caso de ser, indicas aí que a divisão por zero não é permitida e o default é uma operação inválida e retornas um zero. Voltando aqui ao main, tu tens lá então a indicação qual é que é a operação que deve ser colocada, fazes um read key com um keychar, ok, estás logo a fazer um read key para evitar que o utilizador introduza mais do que um caractere, não é? Sim. Depois fazes então o pedido do primeiro número, o pedido do segundo número, fazes então a chamada na linha 12 da função que criaste calcular, passas a operação número 1 e número 2, recolhes como resultado num double e fazes o console write line a dizer o resultado. Está certíssimo. Tá certo? Porque eu Certíssimo. não estou conseguindo testar ainda, então eu vou meio que fazendo do que eu aprendi dos outros. Certo, certo. O algoritmo dentro da função está correta, a utilização da função está correta, os parâmetros que estás a passar também estão corretos, portanto está tudo corretíssimo. Tá. Precisa colocar um print para colocar para o pessoal aqui ou não é necessário? Podes colocar, sim. Temos aqui 2 prints deste. Eu depois vou fazer a correção também, e coloco os prints também, mas podes colocar também aqui no chat o teu, que está certíssimo. Não vai ser muito diferente disso. Ok, é que normalmente o do senhor, quando faz, normalmente dá bem menos linha do que quando eu vejo, quando eu faço. Olha, honestamente, eu resolvendo este exercício não vejo grande diferença em termos de linhas para aquilo que tu fizeste neste caso. E nos anteriores, sobretudo aqui o primeiro print que vimos da Maria Pratos, eu provavelmente irei fazer uma coisa muito idêntica a esta. Portanto, não tem problema em enviares o print screen. Certo, então. Muito obrigado, professor. Nada, nada. Ora, obrigado então pela partilha. Vamos ver então o exercício 4. Um algoritmo que através de uma função com parâmetros e com retorno verifique se o número é par ou ímpar. Quem quer mostrar então a solução para esta função? Então temos aqui pelo menos 4 mãos no ar. Chamei, professor, fazer a escolha deles aí. Não percebi, desculpa. Faz a escolha aí deles aí, tira um número aí de 1 a 3 aí e pega aí. Eu vou fazer um voluntariado então obrigatório neste caso.
Neste caso o David já tinha mostrado, o Ruben ainda não e a Brenda também não. A Brenda enviou aqui um print screen, portanto antecipou-se. Vou então considerar aqui o da Brenda. Da Brenda então é para termos... deixem-me só partilhar outra vez o meu screen. Não é este, é então este aqui. Portanto, o que nós temos aqui é uma função main, onde temos uma recolha do número, digitamos uma recolha do número, não, declaramos ainda a variável, inserir então aqui na consola a frase digite um número, recolhemos o número, string resultado, fazemos verificação e passamos para lá o parâmetro, número, e o console write line, o número é resultado. Portanto, public static string, verificação int número. Se o número for divisível por 2, devolvemos a string par. Caso contrário, devolvemos a string impar. Portanto, isto está também corretíssimo. É justamente isto. Portanto, uma função estática devolve uma string, chama-se verificação, recebe aqui um parâmetro chamado número. Vamos trabalhar o número para perceber se ele é divisível por 2 ou não. No caso de ser, enviamos de volta a string a dizer par. Caso contrário, devolvemos então a string ímpar e guardamos isto nesta linha, creio... Bem, eu não consigo ver qual é que é o primeiro número, mas não faz mal. Nesta linha aqui que diz string resultado, recebemos isso e dizemos que o número é resultado. Está corretíssimo. Entretanto, temos aqui mais um print screen. Este print screen é para o exercício 3, não é? Ou seja, isto pode ser correto, embora isto deva estar dentro de uma função. Ou seja, tem que haver uma função que faça este algoritmo que aqui está. E nós só chamamos a função e passamos como parâmetro o primeiro valor, o segundo valor e a operação. Tal como temos aqui no exemplo, neste exemplo aqui, do tiers. Exatamente desta forma. Temos de ter aqui uma função onde recebemos parâmetros, fazemos o que queremos fazer e devolvemos depois o resultado, que é um double. Ora, então, obrigado pela partilha de todos. Vamos fazer aqui rapidamente então a correção. Para quem, pronto, não conseguiu acompanhar aqui a resolução, vamos fazer a correção disto para acompanhar a linha de raciocínio. Eu vou só aqui abrir o meu Visual Studio. Porque isto esteve aqui a atualizar e então estava fechado. E abrirmos aqui a solution que temos vindo a trabalhar. Deixem-me só ir buscar, não é aqui, perdão, ir buscar aqui o enunciado. Posso já ir buscar aqui os enunciados todos. Depois, sim. Ora, isto é algo que eu não preciso para já. Eu vou só deixar então aqui os enunciados. Falta este aqui. E eu depois vou trabalhar nesta fase. Vou trabalhar aqui no main para fazer as chamadas das funções e aqui em baixo para declarar as funções. Portanto, faça um programa, no exercício, neste caso o 2, faça então um programa recorrendo a uma função que crie um array de 15 posições preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9. Calculo depois a média desse output. Portanto, a minha função tem que criar um array de 15 posições. Então, vamos lá ver o que é que nós precisamos. Precisamos de uma função que seja pública, não é? Porque se eu criar aqui uma função private, só a classe program é que consegue depois chamar, e não é necessariamente isso que nós queremos, pelo menos neste caso não.
Uma static, porque não precisamos de uma instância da classe program, pelo menos para já, vocês depois vão ver isto mais à frente com programação orientada a objetos. Tivemos que devolver um array de inteiros, como vos disse, nós temos que dizer se a função é pública, se é static ou não static. Se ser não static é não ter aqui a palavra static, e indicarmos o tipo de dados que queremos devolver, que será então um array de inteiros. Vamos a seguir dar um nome à função, chama-se criar array, e fazemos os parênteses curvos. Não recebemos nenhum parâmetro, portanto não tem aqui a indicação de nenhum parâmetro. A seguir, vamos então trabalhar dentro desta função de modo a criar condições para devolver um array de inteiros que tem de 15 posições que tenha valores preenchidos entre 0 e 9. Portanto, eu vou declarar primeiro um array, vou chamá-lo de output, só porque será o output desta função, o retorno desta função. Será um new int array com 15 posições. Vou começar a preencher as posições do array com valores aleatórios. Portanto, vou fazer um ciclo for, int i igual a 0, enquanto i for inferior a output.length, ou seja, o tamanho do array. E depois disto eu incremento o i. Como é que eu vou então fazer o preenchimento? Vou dizer output no índice do i será igual a random, não é ransom, é random.shared.next com valores entre 0 e 9. Portanto, temos que incluir sempre um a mais, que é o 10. Ao fazermos isto, o array vai ser preenchido, ou seja, este ciclo for vai iterar 15 vezes, vai sempre indicar qual é que é, vai sempre recolher um valor aleatório e no final do ciclo isto fica preenchido. Ficando preenchido, eu posso então retornar o array e no final esta função devolve um array preenchido com 15 posições. Vamos colocar isso então à prova e calcular depois a média. Portanto, eu posso dizer, não quero usar o var ainda, posso dizer então int array criado por função é igual a criar array. Portanto, esta função, como sabem, tem então um retorno de um array de inteiros que será guardado nesta variável. A seguir, vou só mostrar as posições do array. Portanto, vou utilizar um for each, em vez de ser sempre o for. Atenção, para preenchermos o array precisamos sempre de um for, ou de um while, ou do while. Não podemos preencher com for each. For each é já quando está a collection preenchida, e aí sim podemos utilizar. Int número do array, in array criado por função, e eu faço o quê? Faço um console writeLine do número do array. Pronto. Ou seja, só para mostrar que o array está preenchido propriamente dito. E a seguir fazemos então console writeLine a dizer que _n a média de valores do array devolvido é de array preenchido ou criado por função.average. Volto a dizer, quem fez uma função para devolver isto e chama aqui a função, corretíssimo. Aliás, arrisco a dizer até que fica um pouco mais completo. Contudo, o nosso enunciado pede apenas que se crie uma função. Se vocês criaram mais, boa. Vamos ver o que é que isto devolve, não é? Portanto, temos aqui as 15 posições, todas preenchidas com valores entre 0 e 9. E depois
temos aqui a indicação que a média de valores do array devolvido é de 5.13, pronto, 5.133333. E assim temos então uma função que devolve um array preenchido. Portanto, o objetivo do exercício era vocês criarem esta função aqui, com base no output desta função, poderem fazer este cálculo aqui. Mas a função é que era aqui o cerne do exercício. Voltando a recapitular, função pública, static, devolve um array de inteiros, chama-se criar array, não recebe parâmetros, e aqui é que fazemos então o processamento necessário e devolvemos através do return o array preenchido. Digam-me, dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Deixem-me passar-vos para aqui. Não? Então vou dar-vos aqui o print screen. E este será para o exercício 1. Vamos ao exercício 2. Perdão, não é exercício 1, exercício 2. Vamos agora ao exercício 3. Desenvolver uma calculadora onde será necessário indicar a operação e o primeiro e o segundo valor como parâmetros, retornando o resultado. Eu vou pagar então estas coisas. E eu preciso de uma função, então, que tenha que receber um parâmetro, outro parâmetro e outro parâmetro. Portanto, 3 parâmetros. E tem que retornar um resultado. Portanto, a minha função será pública, será para já static, enquanto não virmos as alternativas ao static. Portanto, public static vai ter que devolver um tipo de dados e, como nós sabemos, se estivermos a fazer divisões, poderemos ter ali algum resultado decimal ou do género. Portanto, eu vou devolver um double. O tipo de dados vai ser um double, vai ser devolvido. Vai se chamar calcular resultado. Recebe 3 parâmetros. Primeiro, aliás, nem vou fazer com inteiros, vou fazer também com double. Double vai se chamar primeiro número, double segundo número e um char será a operação. O que é que nós vamos fazer dentro da função? Vamos verificar através de um switch statement qual é que é a operação que foi indicada, não é? E só depois disto é que eu posso fazer alguma coisa. Então, se nós recebermos um mais, se nós recebermos um mais, vamos então retornar o quê? O primeiro número mais o segundo número. Podíamos declarar uma variável do tipo double, assignar aqui e depois retornar a variável. Não tem problema nenhum em fazer isso. Se acharem que até é mais legível, podemos fazer isso. Resultado. E vamos fazer igual a 0 para já. Então, em vez de fazermos isto, dizemos que o resultado é igual a primeiro número mais segundo número. A seguir a isto, colocamos um break. Se recebermos, então, um menos, vamos dizer que o resultado é igual ao primeiro número menos o segundo número. Se tivermos o caso de receber um asterisco, não é? Vamos então dizer que o resultado é igual ao primeiro número vezes o segundo número. E se recebermos uma barra, esta barra, vamos dividir as duas coisas. Podemos, lá está, fazer também uma verificação se if segundo número for diferente de 0. Só se
isto for verdade, é que vamos fazer a operação. Se não, podemos dizer... Eu não gosto muito da ideia de fazermos console write-lines dentro de funções. Vou ser muito sincero. É preferível nós devolvermos um valor ou nulo ou algo do género do que fazer aqui um console write-line, porque nós quando estivermos a trabalhar com class libraries, por exemplo, não vamos poder fazer um console write-line disto. Mas para já vamos simplificar e vamos dizer então é impossível dividir por 0. Ok. No final disto tudo, o nosso switch, eu vou retornar o resultado. E assim tenho a minha função que calcula resultados. Portanto, a função vai receber um parâmetro chamado primeiro número, vai receber um segundo número, vai receber uma operação e vamos declarar aqui uma variável a dizer resultado e depois vamos ver o que é que existe dentro da operação. Se for um mais, somamos. Se for um menos, subtraímos. Se for um asterisco, multiplicamos. Se for uma barra, verificamos se o segundo número é diferente de 0. Caso seja, fazemos a operação. Se não, dizemos é impossível dividir por 0 e terminamos o switch. No final, devolvemos o resultado desta função. Então agora, vamos chamar a função, não é? Vamos utilizar a função que criamos. Podemos fazer então double. Até podemos fazer mesmo... fazemos double. E vamos pôr aqui primeiro número igual a 0. Double segundo número é igual a 0. E vamos perguntar ao utilizador coisas. Como, por exemplo, insira o primeiro número. Sim. Vou recolher então, vou dizer que o primeiro número é igual a convert.toDouble de console.readline. Agora vou perguntar ao utilizador pelo outro número. Insira o segundo número. Faço então a seguir o número vai ser igual a convert.toDouble do console.readline. Depois disto, vou perguntar ao utilizador insira a operação. E a operação pode ser o quê? Um mais, menos, um vezes ou uma barra. E faço então o seguinte, que é a operação... eu ainda não declarei a variável. Portanto, char é igual a char operação é igual a console.read. Podemos fazer... vou fazer para já com o readline para não termos muita confusão e converter isto. Char e fazemos assim. Recolhemos os inputs todos. Eu sei que já vos estou a dever 1 minuto. Vamos mesmo terminar. Portanto, vamos a seguir ter um double resultado igual a calcular resultado e passamos o primeiro número, o segundo número e a operação. E fazemos console write-line do resultado. Vamos só correr isto e fazer um teste. Primeiro número será um 4, segundo número será um 5, a operação será mais e temos um 9. Vou fazer aqui um 5, um menos 4, menos 4 é 4, menos e dá 1.
A seguir, vamos pôr um 5. Vamos pôr um 4 também. E vamos pôr um vezes. Vai dar 20. E a seguir, vamos pôr um 3. Vamos pôr um 2. Vamos pôr uma barra. Dá 1,5. Se eu tentar dividir por 0. 3, 0, barra. É impossível dividir por 0. E vai dar um resultado aqui 0 na mesma. Não deveria fazer isto. Ou seja, não deveria fazer isto, não. A função faz isto, mas não deveríamos de apresentar este cenário desta